Bom, galera, e nesse conjunto de podcasts que nós estamos fazendo aqui nos nossos canais de podcast, falando sobre educação, trago mais uma vez aqui, quase uma pílula hoje aqui, com o professor Kio, que no caso também é o meu filho, né? E ele vai falar um pouquinho sobre uma adjetivação, não sei se é assim que a gente fala, de um ramo de estudos aí do comportamento aluno, professor, pai, filho, né, nesse contexto da educação, falando sobre o fracasso escolar. O que eu falo um pouco sobre o que é em si e como a gente saber que nossos filhos ou nós estamos passando pelo processo do fracasso escolar. O fracasso escolar, ele é um conjunto, né? Ele é vários sintomas que vão indicando o, o fracasso escolar. Claro que você só percebe ele, né? Você tem esses sintomas, mas ele se realiza ali, por exemplo, o que acontece com o aluno quando ele sai da sala de aula? Terminou a sala de aula, como é que esse aluno está? E a gente tem a preferência é que esse aluno saia formado. Mas parte do fracasso escolar se dá quando o aluno ele não termina a escola. Né? A evasão escolar. A outra possibilidade é que ele se forma, mas com uma qualidade prejudicada, né? Debilitada. E o fracasso escolar ele permeia vários sintomas, como por exemplo, eu estava comentando mais cedo ali sobre o filme Tarja Branca, né? O entendimento do que é a juventude, o que é o brincar, né? E quando os primeiros, digamos, sintomas é justamente nessa interação inicial entre o aluno, o pai, aonde o brincar ele não é mais entendido, você tem uma perca, daqui a pouco você não orienta bem este aluno, há várias dissidências e você começa a ver os primeiros sinais de fracasso escolar. Então, na questão você diz assim, o pai não entrega o filho para a escola de uma maneira em que ele esteja preparado para passar de ter o pai também ter ali o seu professor, o seu mestre. As interações sociais entre os outros alunos. Então você tem toda uma estrutura que esse aluno precisa estar preparado e ele não encontra um certo acolhimento, mas também há conflitos, né? E aí você começa os primeiros sintomas do fracasso escolar, ou seja, a problemática, aluno na sala de aula que não aprende, Uhum. que entra em conflito com o professor, não tem essa orientação dentro de casa, entra em conflito com o amiguinho, e você tem toda aí um palco pro problema montado. Sim, aí uma vez que vocês já, digamos assim, já encontraram, né, não, é uma questão de fracasso escolar. Quais são as opções, o que pode ser feito, ou o que está sendo feito nessa, eu não sei como é que se diz, mas dando resposta a esse problema, como que se chama isso, como que vocês fazem, como que é esse processo? Então, a gente fala sobre medicalização. Boa, boa. A medicalização ela se dá de várias maneiras. E aí existem algumas teorias, né, algumas teses em cima disso. Mas vamos começar pelo básico. Você tem alguns problemas que são, entende, pelo menos os psiquiatras, os psicopedagogos, Quase endêmico. como alguns problemas biológicos mesmo, Ah, hormonais. E é claro, eu não estou defendendo aqui que ela é o único problema. Tampouco eu defendo que ele não é um problema. Ele faz parte, é um dos desafios. É um dos desafios. isso envolveria psicólogos, psiquiatras, o que que envolve? Exatamente, exatamente. E aí alguns defendem que não, a culpa não é do aluno. Aí que vem, né, as teorias de culpabilização que eu acho que também não ajudam nada. Entender o problema é importante, mas uma vez que você transforma isso em uma teoria de culpabilização, jogar a culpa em alguém, você vê uma importância em especificamente jogar a culpa em alguém, Ah, eu acho que não é muito produtivo. É claro, como eu falei, é importante quanto entendimento de um problema. uhum. E aqui eu tô entendendo o quê? Que cada caso é cada caso. Há um problema do aluno que tem sim um transtorno por contas hormonais, por conta do funcionamento do cérebro do aluno, Sim. que é o meu caso, eu tenho algumas particularidades, mas isso não me impede de tratar ele de várias maneiras, com o meu próprio esforço, com uma orientação, com um entendimento melhor do problema. Aham. O que importa é que não há uma concentração.
Sim. São vários sintomas, certo? Que a gente identifica como, olha, tá rumando para um certo fracasso. Uhum. E aí eu tenho que entender o caso daquele aluno para então entender a medicalização daquele problema. E alguns dizem que às vezes o problema está na visão, né? Olhar para aquilo e achar que aquilo é um problema. E isso não vai sumir. O fracasso escolar não vai sumir só porque eu estou olhando com outros olhos. E aí que vem uma outra problemática que eu acho interessante a gente pensar, que é como é que eu estou entendendo o processo de ser jovem nos tempos modernos. Ah, você fala pela diferença do brincar, né? Porque antigamente a gente brincava, a nossa brincadeira era mais manual e social na parte efetiva do negócio. Você brincava de peão, você brincava com seus amigos, jogava bolinha de gude, jogava com seus amigos, você tinha aquela interação, você tinha o que se perde um pouco, né? Tem virtual, mas já não é a mesma coisa, né? Às vezes se restringe a textos, acho que é mais ou menos isso, não? Então, aí o que acontece? Por conta, isso também vai incluir de um certo renegar da modernização do brincar, você tem a falta de apropriação desse estágio da vida. Sim. Ou seja, antes era fácil o pai se apropriar dessas experiências do brincar. Era muito mais fácil ele entender o que é um peão, o que é uma bolinha de gude, mesmo que ele não tivesse tido isso na infância dele. É porque estava na frente, né? Era visível, né? Era físico, isso, né? era fácil. Ela estava ali, via aquilo ali, comprava o peão pro filho, às vezes fabricava, ele mesmo com uma maneira artesanal fazia. Sim, meu avô fazia peão para mim. Então era muito mais fácil pro pai se apropriar disso. Se a gente complexificar um pouquinho mais, vamos falar sobre literatura. Também sim. Era fácil. Você tendo digamos assim, sua experiência com leitura, você podia indicar pro teu filho um livro. Então, mais uma vez, estava na biblioteca, você estava ali na estante, você tinha os livros físicos ali, o que já não tá tão assim, né? Hoje ainda, mas não é tão contando. Muita gente tem o e-book, né? Então era mais fácil pro pai se apropriar disso. E hoje, por uma questão de tecnologia, por uma questão de mudou essa geração, né? Mudou, o brincar se transformou, se complexificou, e inclusive não está nem restrito à infância mais, a ser jovem. Essa coisa ela encontra continuidade fora. Por mais que, não, mas é virtual, cara, mas olha só que interessante. Ele encontra continuidade para além, vai para a vida adulta. Sim, nesse momento é bom você falar de professores que já estão se atualizando, que é o caso que você até tocou aqui em off. Falou, um é tu também, né? O outro é o nosso amigo Flávio, o professor Flávio. Sim, então professores que tentam se modernizar, entender esse novo... É importantíssimo, porque isso tem a ver com a orientação do jovem. Uma vez que eu entendo de literatura, eu oriento esse jovem para boas leituras, incentivo ele, né? Sim. De uma maneira gostosa de aprender alguma coisa, eu posso fazer da mesma maneira com os tempos modernos. Verdade, você pode até dar opções para o jovem de jogos atuais. Pô, o teu aluno é gamer. Você pode, se você não conhece, fica difícil, não conhece essa linguagem. É nesse ponto, né? Você não precisa ser expert, como o que eu estava falando, não precisa ser expert nos assuntos, mas que você tenha um mínimo de entendimento para você poder dar opções. De repente o cara está jogando um jogo que não está sendo bom para ele, você está vendo isso nas atitudes do aluno, você vê que o aluno não está legal, então vamos trocar a tua jogatina e vamos ver um outro tipo de jogo, porque esse jogo não tá te ajudando. Também. Da mesma maneira que, às vezes, por exemplo, o aluno estava ali no livrinho da Mônica, por exemplo, ela tá assistindo, tá lendo ali e tal. Aí você pensa, poxa, tem como enriquecer essa experiência de leitura e você indica um livro clássico da literatura brasileira, vai ampliar as possibilidades. Imagina se você entendesse, né? Hoje o professor entendesse, o pai entendesse melhor essa experiência nova do brincar e pudesse orientar esse filho. Só enriquece, aumenta a interação entre o aluno, o professor, pais. Isso que eu estava falando, né? Eu estava falando do ECA, né? Vamos começar. Já que vamos falar sobre responsabilização, vamos olhar para o ECA. O que o ECA diz? O ECA não vai falar que a responsabilidade é do pai, é do professor, é da instituição, é do governo. Não, da sociedade. É da sociedade começa como um nos todo. pais. Sim.
Entenda isso, começa, isso é importantíssimo, até os 6, 5, 6, 7 anos, é o pai que dá a primeira interação, é o pai que dá a primeira Visão de mundo, né? visão de mundo. Ele prepara o jovem para essa experiência externa, com outros jovens, com o professor. Se não existe uma continuidade, partindo dos pais, indo para a sala de aula, não existir uma continuidade, você tem uma grande perca. Isso inclui entender a experiência nova do jovem quanto aquele que brinca. Sim. Entende? Eu, por exemplo, né, falando sobre os professores que exploram isso, né? Sim. Eu, por exemplo, eu consegui apaziguar melhor os alunos, inclusive porque você sabe que às vezes existe uma rivalidade entre alunos de séries diferentes, alunos da própria sala de aula que Quem nunca viveu? Quem nunca viveu? que tem um problema entre si. Aí você fala, poxa, essas coisas não existia tanto porque tava sempre brincando e tinha uma certa amizade. Justamente, eu resgatei isso uma vez que eu propus pra eles, vamos brincar esse aqui, jogar esse aqui, cara. Esse aqui, que eu indiquei um jogo que tem trabalho em equipe, um jogo cabeça, um jogo que exige raciocínio. E os alunos foram se interagindo, foram se integrando, foram se apaziguando, e aí quando você vê a experiência, em sala de aula ela estava muito mais tranquila. Caramba. E imagina se toda a sociedade como o ECA sugere, tomasse essas responsabilidades e orientasse melhor os alunos. É claro, a gente está falando aqui também sobre o acesso, né? Ampliar o acesso, isso inclui também uma melhor orientação do jovem de periferia, de favela. Isso inclui também possibilitar também, por exemplo, que essa interação ela não seja tão distoante quando você pega alguém um pouco com melhor, digamos assim, condições, né? Enfim, independente de ser rico, de ser pobre, não interessa. Você tem uma fraternidade por causa que há continuidade da sala de casa, nesse entendimento do brincar para a sala de aula e transformar isso numa coisa social mesmo, né? Melhora o social, você não precisa ter uma necessidade extremamente hierárquica. Uhum. Não estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo que a gente consegue complementar com a amizade, que inclusive não era impossível antigamente, você tinha amizade entre alunos e professores que não dependiam necessariamente da hierarquia. Ajudava, era bom, né? Mas, cara, você tinha essa amizade. E hoje a gente tem que resgatar essa amizade. Os professores tentam, e eu acho que faz parte disso também entender a reinvenção do brincar. E eu acho que é isso. É isso. Gente, eu quero agradecer aqui a presença do Kildo, passar a palavra para ele finalizar, convidando vocês para conhecerem aí os nossos canais de podcast. Estamos com um quadro de podcast nos Bandeirantes Desbravando História e também o canal novo nosso aí, que é o Café com Podcast. Agradecer, Kildo, faz a sua finalização aí, da minha parte. Então, estou agradecido aí por você ter participado de mais um podcast com a gente aqui. A proposta acho que é essa, né? Ficar claro que é convidar, né? Não só pais, professores, convidar a sociedade para voltar a ter essa interação mais íntima com o jovem, né? Não é porque a coisa está se complexificando, não é porque a gente encontra novos desafios, não só na parte de entender o novo brincar, mas também no assumir esse papel, né? Assumir assumirem o seu papel de pais. Lembrando que nessa pandemia, por exemplo, os pais deram conta de que não conheciam seus próprios filhos. Pais que começaram a se dar conta do que é o desafio de criar um filho. Muitas vezes o brincar, né, o filho que fica no celular e o filho que vai para a escola, para o pai, muitas vezes é mais um momento em que ele coloca o filho para se ocupar. Para o pai poder se ocupar. E a gente perde esse contato mais íntimo entre pai e filho, mãe e filho, que é importantíssimo para dar continuidade na educação dentro da sala de aula. É isso aí. Valeu, Kio. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo aí. Tchau.